Agora vamos falar de um dado interessante para a economia e que impacta o trânsito. O Brasil fabricou este ano o maior número de motos em 12 anos. Foram 1.300.000 unidades produzidas até o terceiro trimestre. O levantamento é da Associação dos Fabricantes de Motos e similares. E olha, mesmo com a seca histórica que atinge a região do Polo Industrial de Manaus, que prejudica a logística para a fabricação e vendas, o setor prevê um crescimento de 9,3%. Eu disse 9,3% na produção ao longo de todo 2024. Para conversar sobre os impactos que esse número traz para o trânsito, quem chega no Conexão é o Antônio Jorge Martins, que é coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Minha primeira pergunta é o seguinte, né? O que pode levar a gente a entender para esse crescimento tão expressivo, apesar dos problemas logísticos, como eu acabei de citar, lá na região norte? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a vocês. É um prazer muito grande estar aqui trocando ideias a esse respeito com vocês. Na realidade, eu diria que o país hoje atravessa um momento muito favorável em vários meios de transporte. Seja na parte de veículos novos, na parte de veículos seminovos e também de motocicletas, né? O mercado está crescendo e isso se deve a dois grandes fatores. A questão de redução, apesar de pequena, da taxa de juros, tá certo? E, por outro lado, também a questão exatamente de o ânimo da sociedade aumentou com o correr do tempo, inclusive com a queda de inflação. Então, esses dois fatores em conjunto, menor inflação e menor taxa de juros, né, fez com que, de uma forma geral, né, a população aspirasse e cumprisse exatamente seus grandes sonhos, que é exatamente ter meios de mobilidade adequados. Em particular, a questão de motocicletas, né, apesar dos problemas naturais que existem lá em Amazonas, né, mas, na prática, a experiência do ano passado, quando tiveram vários outros problemas, fez com que todos os fabricantes se adequassem a uma nova realidade e buscassem soluções alternativas para o transporte. E a questão básica foi exatamente a seca, né, que afetaram exatamente vários rios e, com isso, o transporte de peças e até o transporte de motocicletas completas. Então, eu diria assim que a estratégia adotada com a experiência obtida no ano passado, de uma forma geral, minimizou bastante os problemas, de tal forma exatamente a permitir essa melhoria da produção e das vendas. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, que isso tem um impacto direto no nosso trânsito também, né? São mais motos circulando, a gente pode aí estimar que são menos pessoas utilizando o transporte público. Agora, na abertura do jornal, a gente mostrou, inclusive, um acidente ao vivo na capital paulista, com toda a pista expressa da Marginal Tietê bloqueada. Então, é preciso também pensar numa estrutura melhor de trânsito para realmente garantir a segurança, né? Exato. Eu até me preocupei, até fruto desse acidente, né? Me preocupei em avaliar como é que está a densidade da população em outros países em relação ao número de motos, né? A questão, a relação número de habitantes versus o número de motos. Vocês sabem que nós temos hoje uma relação muito parecida, aproximadamente 9 habitantes para cada moto, né? Uma relação muito similar àquela que os países de desenvolvimento possuem, né? Por exemplo, Chile, Argentina, Uruguai e até a China têm relações muito similares e muito parecidas com aquelas que nós possuímos. Já países como Vietnã, tá certo? E outros daquela região, Tailândia, né, tem uma relação muito mais significativa, 2 habitantes por moto. Então, isso fez com que, na realidade, né, nós tenhamos exatamente uma relação muito própria aos países em processo de desenvolvimento. A questão de evolução de nosso transporte, né, ele se deve muito à questão de não termos ainda um transporte público à altura. O número maior ou menor de motocicletas e até de veículos, né, está muito em função de poder de compra da sociedade e, eventualmente, a disponibilidade de transporte público. Isso faz com que, de uma forma geral, nós tenhamos uma relação que, apesar de ser similar à de outros países em processo de desenvolvimento, mas tem suas complicações inerentes exatamente à densidade do trânsito que nós temos, principalmente nas grandes cidades. Exato. É um veículo que
é mais acessível, né, na hora de comprar, que muita gente usa, inclusive, para trabalhar, para entregar mercadorias, os serviços de delivery, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que na hora de um acidente, o motociclista é quem normalmente sai mais prejudicado, não é? Perfeito. Infelizmente, né, essas consequências são naturais, né, são normais dentro de um trânsito muito forte que nós temos atualmente em determinadas capitais aqui no nosso país, né? E é lógico, né, colabora também até a própria educação, né, da sociedade em termos de lidar com esse trânsito, né? Isso acaba sendo também um fator que efetivamente afeta ainda mais a questão de acidentes de motocicletas aqui no nosso país, né? Eu diria que até a questão de crescimento, né, do número de motos se dá até pelo grande crescimento dos preços dos automóveis. Então, de uma forma geral, a sociedade não podendo mais arcar com o preço elevado que passaram a ter os veículos no momento pós-pandemia, passaram a se utilizar de motocicletas também. Então, quer dizer, eu estou juntando fatores, né, para que se tenha ideia o porquê do crescimento, né? Então, isso, de uma forma geral, faz com que o mercado tenda a ficar com um nível de risco mais elevado em relação às situações anteriores. Mas se deve exatamente a esses fatores que nós acabamos de listar em conjunto, né? A questão exatamente de preço dos veículos, você acaba substituindo o veículo por uma motocicleta, e também a questão de meio de transporte necessário até para a realização de trabalhos. Exato. Professor Antônio Jorge, sempre é muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. E uma boa tarde para vocês também. Tudo continua correndo muito bem. Estou sempre à disposição. Uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde.